Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Dedo na Moleira. Nós, hoje, nesse encontro, vamos conversar com a Daniele Soares. Daniele Soares é minha colega da psicogenealogia, né, Dani? A gente já está caminhando juntas há um bom tempo na caminhada do autoconhecimento. A Isso. Daniele é professora, ela é fisioterapeuta, né? Já foi para os bancos da faculdade, então, quem sabe a gente migre também por lá. A Daniele é uma especialista na área integrativa, especialista na área do ser humano integral, né? Corpo principalmente, vínculo com a mente. Então, nessa jornada do autoconhecimento, a ideia aqui é botar o dedo na moleira, Dani. É algo que a gente às vezes fala no bastidor, naqueles papos de amiga, amigo, aquele cafezinho, algumas coisas que você diz assim, meu Deus, eu queria que as pessoas tomassem consciência de determinadas coisas. Então aqui é um papo entre amigos, leve, mas para a gente talvez trazer algumas reflexões e às vezes experiências da nossa jornada de autoconhecimento para ajudar outras pessoas, porque a gente sabe que a gente não faz por elas, né? Mas pode inspirá-las. Então, a ideia desse papo aqui é esse. E o teu tema, Dedo na Moleira, foi o chicote nosso de cada dia. Adorei o tema, né? E ele dá margem para várias interpretações em relação ao chicote. A primeira interpretação que a gente tem do chicote é o algoz e a vítima, né? A gente tem aí alguém que chicoteia alguém. E a gente sabe que nas relações interpessoais a gente tem muito essa perseguição, né? Algoz e vítima. Né? E talvez essa coisa da vitimização entre um pouco no nosso papo. Me fala um pouco dessa mecânica do chicotear e essa relação algoz e vítima. E por que isso te levou a escolher esse tema, o chicote nosso de cada dia? Esse chicote que a gente faz para os outros ou é o chicote também que a gente faz, a gente aplica, né, em nós mesmos? Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Nossa, uma delícia a gente poder bater papo aqui, né, e colocar o dedo na nossa muleira primeiro. E a gente poder estar trazendo um pouco, né, de algo que talvez possa ser útil para alguém, né? Eu sempre peço que eu tenha essa iluminação divina para que saia da minha boca aquilo que possa ser útil. Então, a inspiração para esse tema, ele foi assim, eu acordei e ele veio na minha cabeça, né, Lê? Porque a gente começa sempre pela história pessoal, né? E durante muitos anos eu carreguei um chicote e teve uma época, depois de bastante terapia, eu lembro que a psicóloga falou assim, pelo amor de Deus, deixa esse chicote aqui. E aí eu comecei a rir, porque eu sempre tento levar a coisa um pouco na brincadeira, que eu acho que fica mais leve, né? Falei, eu posso até deixar, mas aí eu vou te substituir pelo martelo do Thor, que vai ficar mais fácil, só eu chamar e aí eu me bato, né? E isso, apesar da brincadeira, mas isso é um assunto muito sério, porque a gente, e a princípio o tema era para a gente começar falando sobre o chicote que a gente porta, esse que fica guardado na nossa bolsa, na bolsa de mulher, né? E que a gente, né, faz toda essa arranca de pele, né, que eu falo. É quando a gente fica nesse processo de autocrítica, né? Eu gosto de brincar um pouco com as palavras, mas é um auto-bullying, né? Uhum. A gente está sempre com um nível de perfeccionismo e um nível de autoagressão tão grande. E quando eu falo autoagressão, é porque, de alguma forma, eu acredito que isso foi aprendido. Acredito em muitas coisas dessa vivência, né, de você se autopunir, auto-chicotear, se autocriticar, vem muito de vários processos da infância. Muitas vezes a gente vê, né, desde a psicogenealogia, é uma fileira de gerações de mulheres que fazem isso, né? Eu estou citando as mulheres, não que os homens não tenham, né? Aqui não tem esse contexto, mas como eu estou partindo da minha história,
é quando a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente, nunca está bom o suficiente. Muitas vezes eu percebo que você usa esse chicotear, né? Não posso fazer isso, até como uma prevenção, para que você não receba a crítica, porque já foi tantas vezes criticada que antes que alguém fale, não, eu sei o quê? Eu sei que eu errei, não, eu sei que eu fiz errado. Nossa, eu devia ter feito X e não Z. Se eu tivesse feito o Z, né, a situação A, B e C não poderia não ter acontecido. Então, é tanta situação que a gente carrega. E isso faz doer nossas costas. Faz doer o nosso pescoço. Isso que você falou, antes de você concluir, isso que você falou do auto-chicote, na verdade, de uma justificativa de alguns atos, isso te leva para onde? Já que você está falando da tua história, da tua experiência, e também como terapeuta, né? Eu sei que você compartilha o entendimento do antes e o depois. Isso leva a vítima para qual lugar, hein? Porque ela não deixa de estar no lugar de vítima. Porque a pessoa que se chicoteia é porque se você usa um chicote, você está punindo. E você está punindo, a gente está falando de vítima. Isso leva para que lugar? É uma situação complicada, né? Porque ela tem as duas pessoas dentro dela. Porque se ela se chicoteia, né? Ela está sendo algoz de si mesma. E ao mesmo tempo ela está alimentando a vítima que está dentro dela. Ela não espera, né, a sensação e a percepção que eu tenho, que ela não espera que o outro faça. Eu já faço isso antes de você. Né? E isso... Será? Né? Porque eu acredito que num processo longo de vida, a pessoa chega no ponto que talvez ela paralise. E isso é um processo muito perigoso. E às vezes acontece várias situações na vida da gente que a gente paralisa em coisas, em aspectos de vida, em situações profissionais, pessoais, que vão te deixar tão vulnerável, tão exposto, que aí começa a se transformar em doença. Né? A gente começa a ter uma sobrecarga aí emocional, física, química. Então, algo acontece, eu acredito, porque acaba acontecendo com várias pessoas que eu já tratei, e eu posso falar por experiência própria, algo acontece que chega um ponto que o copo enche. Né? E ele enche de uma forma muito intensa e muito desagradável. Muitas vezes tira tanta pessoa do equilíbrio que dá realmente distúrbios comportamentais, psiquiátricos, né? E que a saída é o autoconhecimento, não tem jeito, a gente precisa se tratar. E como terapeuta, a gente tem uma obrigação de se tratar, né? Então, isso é o que eu queria te perguntar, Dani. Se em algum momento tu acha que a doença acaba sendo um chicote da alma. Se a doença acaba sendo esse chicote. Eu acredito muito que a doença é o nosso chicote. Né? Nosso corpo, ele não manifesta qualquer coisa, nem por acaso, está longe de ser por acaso. Nosso corpo grita, né? E às vezes a gente fala, né? A gente conversa em aulas, eu discute com colegas, o corpo fala, a doença é uma manifestação daquilo que ficou reprimido, né? Mas às vezes é você que reprime. Né? A maior parte das vezes a gente se impõe em tantas situações, se critica, se limita, que o corpo vai responder de alguma forma. Né? Eu gosto sempre de usar essa expressão. O copo uma hora enche. Mesmo que seja por conta-gotas. E às vezes leva gerações e gerações até que alguém acorde e fala, basta, deu. Sim. E como sair desse lugar? De auto-boicote, de se auto-chicotear, já que talvez a pessoa esteja numa situação vulnerável, né? E às vezes também de comandos inconscientes, porque de alguma forma ela tem um condicionamento de se auto-boicotar, ou de se auto-chicotear, ou de se machucar, porque um chicote, uma chicoteada física, ela dói, ela dilacera, né, tecidos.
Então, como sair desse processo de chicote, o chicote nosso de cada dia? Cada dia. Dá uma dica aí. Precisa ter, eu acho que precisa. Eu vou falar por mim e vou falar por várias pessoas que eu acompanho, que tem pessoas que têm fundo de poço. Uhum. E tem pessoas que o fundo de poço dela tem alçapão. Então não basta. Porque não é um processo tão simples, porque quando fica muito dentro de um mandato familiar, quando fica muito dentro de um processo muito inconsciente e que aquilo vira uma coisa normal. Sim. Todas as mulheres de geração faziam isso. Vira uma coisa normal. Como é que você vai despertar para isso de uma forma espontânea? Né? Então, por isso que eu falo que muitas pessoas, o fundo de poço dele ainda tem o alçapão para ele descer mais baixo. Então, assim, a dor do chicote já deveria nos despertar. Sim. E seria natural que poderia nos despertar na primeira vez que a gente desce a chicotada. Uhum. Porém, a gente está falando né, figurativamente, de uma pele que já vem sendo chicoteada há várias gerações. Então, talvez a gente criou uma certa insensibilidade ou tolerância, ou um nível, né, de dor, né, o nosso nível de sensibilidade à dor fica tão alto, porque aquilo é normal, aquilo é natural, ou aquilo é que tem que ser, ou a pessoa acredita que tem que ser, né? Mas chega um ponto, algo acontece na vida da pessoa que vai começar a fazer com que ela olhe para esse chicote, mesmo que ela não consiga, né, ter todo o controle, ela já vai entender que ela é desnecessário. Uhum. Né? E para mim não tem um outro caminho que não seja do autoconhecimento. Porque Claro. se você já tem feito isso há muito tempo, seja por mandato familiar, seja por uma questão de costume, né? Porque a gente tem que levar também em consideração as questões de costumes, dependendo de culturas, né? Seja por uma questão aprendida, né? Minha mãe fez o tempo todo, eu cresci vendo fazendo isso, então isso que é o certo. Sendo uma coisa imposta, que aí o algoz vem de fora, o chicote vem de fora. Sempre a gente vai esbarrar naquela medida do basta, né? Só que para você realmente largar ele de mão, ou, né, eu gosto de usar uma outra forma de pensar. Muitas vezes a gente não consegue largar, mas a gente pode só olhar para a gente lembrar do quanto a gente não precisa, né? Entendi. Porque eu entendo, né, como eu trabalho muito com as leis biológicas, eu entendo que isso também é um tipo de programa especial da natureza. É uma forma da gente se adaptar ao meio. Porém, a gente, às vezes, não dá para tirar aqueles conceitos que a gente tem, mas você pode trabalhar, pode olhar para eles. Enquanto você não olha, não vê, não entende e traz para dentro, em vez de você rechaçar aquilo, você trazer para você, não tem como. Como que eu vou enxergar? Como que eu vou entender? Como que eu vou compreender que é um outro processo? E como que eu vou tomar uma atitude, uma ação, se eu não olho para isso? Lógico. Se eu escuto, né, no meu sistema, por exemplo, deixa de ser fresca. Mulher é assim, mãe é assado, Tá reclamando do quê? esposa é assado, tá reclamando de quê? Tá Sim. tão bom, você tem tudo nessa vida, fala sério. Nossa, Claro. você tá entrando em depressão por causa de que sua vida é ótima. Uhum. Então, são muitas crenças limitantes, são muitos processos que fazem com que, às vezes, a pessoa precisa chegar num ponto de flexão da curva que ele é muito alto. E, às vezes, o preço a pagar é muito alto. Mas a gente tem dois lados dessa situação, né? Repetir ou reparar, né? Repetir ou reparar. Né? E me diz uma coisa, esse auto-chicote tem a ver com culpa? Pode sim. Algumas situações a gente percebe assim, na clínica que existe uma culpa que a pessoa carrega, né? Algo que ficou... Eu tenho, por exemplo, uma situação muito interessante que não foi nem algo real, mas a pessoa carrega um sonho, uma vontade,
né, um desejo de ter tido uma outra vida com uma outra pessoa. Sim. Mas não fez, né? Ela entendeu em algum momento da vida dela que ela teria que casar com determinada pessoa, porque socialmente era importante, era o que os pais queriam, mas sempre tem esse pensamento voltado. E como tem um cunho religioso muito grande, então é a culpa. É como se a pessoa tivesse né, cometendo um pecado, né, cometendo uma atitude, porque o sonho é tão grande, aquilo que passa no pensamento dela, os impulsos de desejo são tão grandes, que ela o tempo inteiro se coloca em situações de vulnerabilidade e usa o chicote. E nas situações inconscientes, Dani, por exemplo, como você trabalha nas leis biológicas, se eu sou um gêmeo evanescente, para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar do termo, algumas gestações são gemelares, de repente, né, dos gêmeos não chega numa gestação até o final, né? Inclusive, eu gosto muito da observação do professor Lauro Alonso, quando ele diz assim, não se perde uma criança, você não vai no supermercado e perde uma criança. Então, gente, dedo na moleira, vamos parar de dizer que deu uma gestação, você não perde, né? Acontece, vai para numa outra esfera, numa outra dimensão, enfim. Essa gestação não chega ao final. E o gêmeo que estava ali no ventre permanece. Eu já ouvi falar, inclusive na própria jornada dos cursos, uma colega disse que ela foi acusada de fagocitar o gêmeo. E isso empejou nela um conflito gigante. Ela fez terapia uma vida por culpa. Então, essas culpas inconscientes, elas acontecem? Imagine essa situação do gêmeo. E que outras situações você se depara na clínica do autoflagelo por conta de uma culpa, muitas vezes inconsciente, que a gente pudesse, talvez, aqui compartilhar algumas situações para que quem está nos ouvindo dissesse, poxa, peraí, eu sou culpado do quê mesmo? Tem um caso muito interessante, que é um caso de chicote que eu ouvi, né? Eu não vou citar, lógico, o nome, mas foi uma situação de uma colega, né? Ela não se permitia. Então, ela não se permitia seguir profissionalmente, ela não conseguia. Ela tinha tudo para dar certo. A estrutura profissional, a formação, a questão de empatia, de troca com os clientes, né? Mas ela não conseguia. E tinha algo sempre que ela falava, não dou conta, não tá bom, não é assim. Aí tinha alguma doença, tinha algum desânimo, sempre tinha algo que a princípio, né, como a gente vive tentando mentalizar, racionalizar as coisas, né, sempre tinha algo que acontecia no externo e que acabava servindo realmente como uma desculpa. Mas o que estava ali no fundo que ela fez através de uma sessão que envolveu um nível de árvore sensitiva, né? Foi todo um processo, não é uma coisa que ela chegou no consultório e o terapeuta viu. Mas esse caso foi um caso contado, né, por ela, que ela tinha um gêmeo evanescente, né? Eles tinham um acordo de seguir juntos, e seguir juntos de qualquer maneira, fosse intraútero ou não, ou se fosse sendo, né, ou através do aborto. E ela percebendo, né, que essa criança que esse irmão não ia seguir, ela finge de morta. Porque era uma combinação, ela finge que ela está morta. E aí ele vai, como se tivesse um acordo ali, então nós não vamos seguir essa gestação junto, ele vai, ela fica. Romeu e Julieta, mais ou menos. Mais ou menos. É um caso assim que eu fiquei assim, arrepiada da gente, né, de ver contar. Então, assim, e é uma pessoa que se chicoteia.
né? E depois dessa tomada, muda o olhar. Vira a chave, vira a chave. Vira a chave. Porque acabou aquela culpa, como você citou, culpa, acabou aquela culpa assim, puxa, eu enganei, eu segui, né? A gente precisa, às vezes, de entender que é jargão, né? Qual que é o seu propósito de vida? É jargão. Mas ele tinha um propósito, ela tinha outro, eram outras histórias. E a gente não sabe muito bem o que vem aí por trás do nosso transgeracional, né, Lê? Lógico. Então é um caso bem diferente. Possa haver um acordo do espírito ou da alma, vamos dizer assim, e automaticamente, se a gente burla esses acordos, olha que interessante a gente foi, né? A gente foi do corpo físico, sim, porque a gente começa no chicote da pele e a gente está numa dimensão superior de alma. Né? Que interessante esse auto-boicote por conta de algo que talvez você veio fazer nessa vida e de repente surge um fato novo, né? Que tem a ver com o propósito de cada um e que nos mostra que tem alguém maior aí conduzindo esse movimento. Que interessante. Muito. Esse teu olhar. Muito bom. E tem uma outra questão do chicote, né, Lê? Quando você usa o chicote para manipular situações. Porque é quando você que usa o próprio chicote, ou você permite que o outro utilize isso para você ficar sentada em berço esplêndido. Eu sou muito coitada, eu sou muito sofredora. Esse papo da vítima. Esse papo da vítima dá uns 10 podcasts. Olha, gente, vai ter tanto convidado falando disso. Vocês não sabem. É o que a gente mais encontra na clínica, né? E é o que a gente faz. Bom, né? Na verdade, a gente faz isso. Dani, por que incomoda tanto o vitimismo? Me fala. A pessoa não vai para a vida. A vítima parece que ela prega quando ela todos nós passamos por esse processo, né? Ele deixar bem claro aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, claro. Ela não é. Claro que eu sou. Todo mundo é. A gente não A gente falou assim, a vítima faz vítima? Qual é o teu olhar sobre isso? A vítima faz vítima? E como? Ela consegue colocar o algoz dela como a maior vítima, né? Sim, exatamente. E o vitimismo, eu vejo assim, que ela controla perfeitamente outras duas personalidades que estão sempre juntas, que é o algoz e o salvador. Sim. Né? É uma coisa, para mim, assim, impressionante. Não existe o outro, né? A tríade existe, mas eu vejo assim que a questão da vítima, todo mundo em algum momento, né? A gente fala das 3 cadeiras, do algoz, da vítima e do salvador. Todo mundo vai passar pelas 3 cadeirinhas. Exato. E olha que às vezes a pessoa consegue sentar na mesma em poucos milésimos de segundo. Quanto maior a alteração comportamental psiquiátrica, ela consegue aí entrar nesses processos. Mas o que realmente incomoda, quando você fala assim, o que incomoda, né? É quando a pessoa chega e passa o super bonder no bumbum e senta na cadeira e fica. Porque pesa para alguém, né? Esse trabalho. Pesa para várias pessoas. Uhum. Né? Porque, por exemplo, vamos falar aqui, a gente que trabalha com terapias integrativas. É um trabalho extremamente cansativo porque ele não segue. Sim. Você pode fazer o curso que tem uma maior amplitude de alcance para facilitar um processo de cura, de melhora, né? Que ele não vai resolver. Né? E esse tipo de vítima, ele acaba, né? Às vezes ele até denigre um monte de profissionais, mas não é bom. Esse não é bom. Né? Ela não quer sair. Ela quer que os outros resolvam o problema dela, né? Sim. Né? E o mais difícil é enxergar isso. Né, Dani? Ninguém é competente para resolver o meu problema, mas eu não me autorresponsabilizo. E a gente tem que lembrar que então, tem o chicote no outro, né, Dani? Esse é o chicote nas costas do outro. Não, ninguém é competente para resolver os meus problemas. Não. Então, ao invés do alto, eu chicoteio os outros. Isso, olha, tenham piedade de mim, porque o caso é tão grave, tão difícil, que ninguém, eu já passei por 10
profissionais da saúde e afins, e ninguém resolve o seu problema. Aí que é tão perigoso, né? Porque se ela encontra a gente naquele estado egóico, nossa, então eu que vou ser salvadora, olha. Né? Vai ser um Claro, desafio. claro. Então, é um processo muito difícil, porque a gente tem aquela que cola o bumbum também, porque a única forma de ter ganhos, a única forma, às vezes, dela ter paz. Sim. Né? Porque que a gente precisa de olhar para isso, eu falo com muito respeito, a gente brinca muito, né? Claro. E às vezes dá uma certa falta de paciência quando a gente quer ajudar, você tá ali a faca e o queijo na mão da pessoa e a pessoa, mais, e falou mais já fica uma situação complexa, né? Mas a gente também tem aquelas pessoas que têm esse mecanismo de vitimismo, que vem acompanhado do bendito do chicote, né? Ela fica vítima porque ela tá sempre se colocando. Aí eu falo assim que não é ela que pega o chicote ou o outro que pega o chicote, parece que ela rola em cima dele. Claro. Ela se expõe a situações de autoagressão, de falta de amor, enfim, uma série de coisas que... mas sem aquilo na cabeça dela, ela morreria. Uhum. Né? A pessoa não consegue, e por isso que eu falo que o autoconhecimento é o caminho. Porque se ela não consegue se amar, olhar para ela, aceitar, porque o autoconhecimento, eu acredito assim, que você precisa de ver suas vulnerabilidades e abraçá-las. Não é para arrastar junto com você e falar, olha, né, e cair na síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, não. É. É olhar para aquilo e falar, tudo bem, né? Sim. Muitas vezes a gente tem que olhar e falar assim, nossa, eu sou realmente muito podre. Eu sou uma pessoa assim que tem esse aspecto da minha vida que eu sou absolutamente podre. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho inveja de todo mundo. Uhum. Ou eu tenho raiva de muitas pessoas que são... Eu vou dar exemplo aqui, né? Porque a gente vê isso muito na brincadeira. Eu tenho raiva de gente malhada e feliz. Sim. Eu Esses tenho... são muito felizes. já começa por aí, né? Eu Mas eu acho tô... que talvez o corpo esbelto seja um chicote. Não sei, Dani. Sinceramente, eu acho que é Gente, a verdade. chicote tem mais modalidades que aquelas de Barbie. O chicote é muito bom. Vamos falar agora, puxando um gancho, o chicote da língua, hein? A gente tem muito Uh, chicote da língua. A língua é um chicote, gente. E que interessante, né? Que a gente chicoteia o próximo, chicoteia o outro, malha. Agora a gente tá falando de malhar o corpo, né? Malha o outro. Mas e por que será que a gente, né, pega esse chicote e malha o outro? Porque a gente falou do autoflagelo, né? Qual é a mecânica do chicote da língua? o espelho, né? Porque se você olha para o outro e se incomoda e tem que falar dele, né? Tem que sair de você, né? A gente tem o sopro divino dentro da gente, a gente usa ele para ferir, para jogar uma carga eletromagnética, porque isso é uma coisa assim que é real, né? Todo mundo acha que é coisa de outro, né? Que isso não existe, mas você, quando você fala, né? Se junta eu e você, Lei, nós começamos a falar, nossa, você viu fulano? Né? Eu acho isso, eu acho daquilo, não é isso. Você está usando o sopro divino com uma carga eletromagnética muito negativa, e isso vai atingir a pessoa. É um chicote eletromagnético. E ele, como eletromagnético, ele vai chegar justamente no endereço certo. E qual é esse endereço? É a vítima ou é o remetente? Os dois, né? Porque tá saindo daqui tem uma continuidade, né, gente? Não, gente, qual é a vibração desse eletromagnetismo que a gente chicoteia o outro? Será que o outro vai receber esse chicote? E aproveitando o gancho do campo eletromagnético, né, que a gente tem,
é elétrico, né, Lê? É É, daqui para fora, né? E é magnético. Então, são duas forças muito impressionantes, muito impactantes, que fala dessa via de mão dupla, né? exato. E veja bem, se uma pessoa permite ser agredida, permite sentir a dor que o outro, permite que o outro lhe cause dor, ou ela mesma cause esse desconforto, essa autoagressão, não tem como ela vibrar coisas boas, né? E isso vai se espalhar para quem está perto, não tem jeito, Claro. né? Uhum, uhum. Porque está na Então, mesma vibração. a mesma vibração. Então, por isso esse chicote está virando quase um leque, né? Tem vários chicotinhos presos em cada pontinha. E às vezes a gente se queixa, né, Dani? A gente acha assim, né? Quando você falou duas pessoas falando de uma terceira, a gente tem três verdades, quatro talvez. A minha, o meu olhar, o teu, sobre aquela terceira pessoa, o olhar da terceira pessoa e o olhar real. Não existe Isso, uma verdade absoluta, né? não, Tudo tem uma mecânica, um propósito, né? Então, muitas vezes isso. a gente chicoteia, mas ao mesmo tempo a gente tá olhando para o outro como um espelho de nós mesmos. E Bio, seria tão mais fácil se a gente apontasse o dedo para as nossas fragilidades, ao invés de nos sentirmos feridos pela mecânica do outro, né? Pela força eletromagnética do isso. outro. E às vezes, quando você falou aí que a gente precisa de olhar para esse chicote que o outro nos traz, é muito importante que a gente olhe para a gente, olhe a simetria que a gente tem com essa pessoa, né? Que existe conexões, nós não estamos desconectados, Uhum. né? Ninguém impõe uma coisa para outra pessoa se ele não encontra espaço para impor de alguma forma, né? Exato. Você está falando da língua, mas a gente, biologicamente, né, tudo que a gente compreende na vida, ela entraria pelos órgãos do sentido, mas todo o resto de campo que a gente tem de percepção, né? Grosseiramente, a gente vai olhar pelos olhos, ouvido, nariz, boca, tato, né? Mas a gente tem outros mecanismos de recepção, né? A pineal, por exemplo. Então, cada vez que a gente utiliza desses órgãos para a gente se autopunir, punir o outro, subjugar o outro, né? A gente vai estar deixando vulnerável aquilo que entra como recepção de informação para a gente. Informações boas e informações ruins. Sim, perfeito. Né? Ok, desculpa, você está continuando o raciocínio. Não, porque assim, não é só a língua que fala. É quando eu Não, olho, né? o olhar é um chicote. Nossa, né? Quantas vezes você veio assim, a gente quando criança, você vem, olha o que eu fiz. Uhum. Né? Aquele Olhar. olhar assim, não acredito. Aham. O que que você fez? E Qual nós foi a... somos, é isso. E nós temos uma sabedoria, nosso corpo tem uma sabedoria nata para captar através dos nossos órgãos do sentido. Lógico. Então, quando a gente capta e usa todos os nossos órgãos do sentido, porque nós temos vários, muitas vezes é ali que a vítima aprende a ser vítima, ela aprende como manipular, aprende quando ela tem que usar o chicote em si. Então, a gente tem que ter muito cuidado com todas essas entradas, né, e saídas do nosso organismo. Por isso que eu volto a falar, se você tem um nível de compreensão de si mesmo, de saber, olha, a vida inteira eu escutei coisas de julgamento do que um grupo de pessoas né? A gente fala assim, não, porque índio é assim, porque os judeus são assado. Eu escutei essa vida inteira. Como Né? se fosse um estigma e ninguém pudesse transcender Isso, aquela situação passada. A gente não exatamente. evoluísse nunca. Nunca. Então, o quanto a gente propaga situações através das recepções. Porque Uhum. tem pais que acreditam, né, que quando a criança está brincando e está um monte de gente reunida na sala e as crianças estão que elas ficam surdas.
Né? Quantas coisas são faladas em reuniões de família, as crianças estão brincando, não, parece que elas são invisíveis ou surdas. E é ali que a gente começa a aprender, né? É naquele quarto que a mãe fica chorando, ou que a gente tem avós que ficam, né, em determinadas situações, que a gente aprende. Não, olha, não pode fazer isso, porque isso causa sofrimento. E essa leitura fica lá. Então, se você não começa a entrar num processo, né, com uma outra pessoa que facilite esse processo de autoconhecimento em você, saber sobre a sua história, saber as programações, saber de onde você veio, qual que é a história do seu clã, qual que o que se repete no sistema familiar, muitas vezes a gente vai estar usando as nossas atitudes, os nossos julgamentos, os nossos processos de autodesvalorização continuamente, sem parar e pensar e analisar que pode ser diferente. Claro. Escuta, Dani, quando a gente vê um filme tipo, uma série tipo Outlander, recentemente eu vi Maria Madalena, e naquela época usava-se muito o chicote para castigar, né? Na escravidão a gente também teve o chicote para castigar, mas usava-se também muito o chicote para manifestação e revelação de informações. Você acha que o chicote pode estar conectado com segredos? Muito. Não é à toa que a gente usa, né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma artrite específica, né? Uhum. Então, é uma associação, não é uma artrite pura, é uma associação de coisas. E a gente foi olhar no transgeracional e estava muito ligado, por exemplo, a escravos. Uhum. Olha como é que vai pulando de geração a geração, transgeracional, assim, tipo sexta, sétima geração. Não é um transgeracional que é segunda geração, terceira geração. Uhum. Então, houve algo ali que ficou, né, escondido, ou não dito, ou não falado, mas ela reverbera no corpo algo que foi escondido. Uhum. Né? E é interessante porque ela expressou, não foi alguma coisa que eu falei, né, quem sabe isso não pode ser isso. Ela expressou, olha, eu acredito que tenha, porque as dores que eu sinto e as limitações que eu sinto, a sensação é que eu estou sendo açoitada. Ela usou o termo, o açoite. O Estava açoite. vinculado a esse segredo. Né? Muitas vezes aquele peso nas costas, aquela coisa assim, né? E tem, engraçado que tem gente que tem lesões que é só nas costas, né? Sim, Só. exatamente. Então a gente precisa de olhar, né? Porque tudo que é não dito, que é escondido, que alguém distorce um pouco a história para ficar socialmente aceita, né? Aquilo não adianta, vai manifestar no corpo. Claro. Né? E Dani, eu não acredito em ninguém 100% bonzinho. Nem eu. Eu fico muito feliz. Eu vi o seriado Maria Madalena, a gente já conhece um pouco da história, mas ali Eu não passa vi uma ainda. cena de... Muito legal, super recomendo. De Jesus no templo e, de repente, ele vê lá a galera distorcendo, né, o contexto e aí ele fica maluco, né, e diz, não era para fazer nada disso aqui. Né? E eu acredito muito nessas pessoas que se manifestam, que se insurgem, que pegam o chicote ou pega o dedo e bota na moleira. Se você fosse pegar o chicote hoje, no momento de pandemia, no momento onde a gente vê uma grande massa, talvez sendo manipulada, né? Porque essa galera que muitas vezes quer o poder, né? E eu, como advogada, eu sou muito desconfiada. A gente percebe que pessoas ficam fáceis de serem conduzidas quando elas se tornam vulneráveis, quando elas se tornam acuadas.
né? Com medo, porque o chicote, de certa forma, se eu tenho o chicote, eu tenho uma arma da mão. Você falou da escravidão, né? E com certeza é uma forma de dominação, me coloca numa situação de subordinação e de medo, de comportamentos que talvez eu não possa ter por conta do chicote. E aonde você, em quem, não na persona, mas em que situação que nós vivemos na pandemia atual que você tocaria o chicote assim, sem medo de ser feliz? Despertou totalmente a minha maldade. Que é bom, gente. Vamos combinar. Nossa, eu chicotearia. Justo, porque você usou a palavra que veio na hora que você estava perguntando. A manipulação e a mentira. Então, imagino o tanto que foi impactante isso para quem nasceu com o nome Daniele. Sim. Né? Que fala que a única justiça é a divina. E eu vejo toda essa situação de injustiça, porque no final das contas é uma injustiça. É alguém manipulando alguma situação para um bem muito próprio, para um grupo muito pequeno de pessoas, até onde eu acredito e vejo. Né? O medo é a maior arma de coerção. Né? Ele foi usado né? No início dos tempos era vários, mas o chicote está aí, né? Há séculos que é usado. Né? Não teríamos várias construções, por exemplo, né? Viajando um pouquinho aqui, quando a gente olha para as pirâmides do Egito e veja aquela coisa maravilhosa, né? Quando eu fui em Portugal, que eu vi no topo do morro um castelo construído, eu falei, como é que vocês podem chegar aqui? Foi muita chicotada. Sim. Né? Então, o medo sempre foi um processo de coerção. E ele é muito bom. Por quê? Porque nós todos temos medos arcaicos. E é por causa do medo que você, né, em função, por causa dessas questões de estresse, quais são as nossas reações? Fugir, enfrentar ou fingir de morto. Ou você ataca, ou você finge de morto, né? Ou você corre, né? Então, essa questão de eu não ver a justiça pura, porque ela tem que existir, não é porque a justiça é A, B ou C, é porque ela tem que existir. E eu não estou falando de igualdade, porque eu não acredito em igualdade. Né? Eu estou falando nesse contexto. Então, quando tem manipulação, tem mentira, tem todo um jogo, né? Isso aí realmente é uma coisa que eu chicotearia. A grande questão, Lê, como eu acredito, né, que existe um propósito maior, é o tanto que essa é a vez de eu virar as costas e deixar a chicotada vir. Porque, como você falou, não existe pessoa 100% boa, 100% ruim. Até porque, será que o mal existe mesmo ou ele é um movimento evolutivo? Então, eu, Daniele, nesta vida, seria isso. Não vim com o nome Daniele à toa. Porém, se eu for pensar, já que a gente está colocando o dedo na moleira, isso vai incomodar muitas pessoas, né? Se a gente for pensar que nós somos uma alma e que isso não tem fim, claro. Quem falou que não foi eu lá atrás, em outras vidas que fiz algo? Não estou aqui a passeio, não estou aqui para ficar colocando meu dedinho. Eu nasci, talvez, para olhar para a justiça, que é algo provavelmente que eu também não cumpra. De alguma forma, eu estou falhando. Então, em tudo é um aprendizado. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar essa é a justiça divina, né, Dani? Essa é a justiça divina. Não é à toa que eu estou aqui com as minhas vulnerabilidades, os meus defeitos físicos, com as dificuldades que eu tenho, com a família que eu tenho, no seio da família que eu vim, né? Então, quando eu pego o meu chicotinho, por isso que eu falo o chicote nosso de cada dia,
Deveria ser o chicote nosso de cada geração, o chicote nosso de cada vida. Exatamente. Ele Né? é oportuno, muitas vezes. Ele serve para um aprendizado. Né? Eu tenho certeza que a gente pode aprender com tudo. Tem uma história, igual o Oriente mostra, né, esse aprendizado quando eles quebram uma xícara e emendam. Né? Por quê? Porque aquela marca, aquela quebra, aquela fissura, aquela rachadura, aquela cicatriz, ela conta uma história. Né? Então, que seja assim para nós também, de que todas as nossas marcas, as nossas dores nos sirvam de aprendizado e de história para contar. Exato. Dani, eu sei que a gente ficaria aqui muito tempo, mas quero te agradecer. A gente tem só 45 minutos. Quem sabe um outro tema para um outro próximo podcast. Eu amei o tema. Gratidão pelo teu tempo, pela partilha do teu aprendizado como pessoa, pela partilha do teu aprendizado enquanto terapeuta, como psicogenealogista. Eu tenho certeza que não para por aqui. Né? Eu tenho certeza que a tua caminhada ela é contínua, como é de todos que estão nessa busca. Então, quero te agradecer imensamente. E para quem está nos ouvindo, se conhece alguém que se chicoteia ou que chicoteia, né? Compartilhe esse áudio e ajude, né? Como dizia o Jung, a tocar outras almas. Vamos dizer assim, porque a alma não tem ego. A alma tem entendimento. Eu acho que é por aí. Lê, eu que eu quero agradecer muito, né, esse momento de partilha. Eu sempre aprendo muito com vocês, para mim é diversão, né? A gente não está aqui para determinar que nada disso seja, né, uma verdade absoluta. Lógico. Né? Como você disse, tem tem um novelo ali para poder desenvolver esse tema. Mas eu quero te agradecer, né? Principalmente porque você foi uma das pessoas que me ajudou a tirar o chicote. Tamo então, junto. Isso aí já vai chorar, né? Desse jeito. Então, muita gratidão, né? Gratidão. Tanta coisa boa aí que a gente passou e tem muita coisa ainda para a gente viver, se Deus quiser. Amém, amém. Obrigada, né, por dizer teu sim para a psicogenealogia, para mim, pela confiança, porque antes de você estar na jornada, né, você me escolheu como condutora de uma das caminhadas do autoconhecimento, né? Então, obrigada. É uma honra caminhar contigo, você sabe muito bem disso. Galera, um grande beijo, foi muito bom a gente estar aqui. A gente se vê no próximo podcast. Até. Beijo. Beijo.